Bom dia. Eu tirei a máscara, para poder falar um pouquinho mais, né? Mas eu estou um pouquinho gripada, talvez. Não é Covid, tá? Okay? Talvez seque a boca, enfim. Eu peço licença para poder me movimentar. Bom, eu vou mostrar agora para vocês um pouquinho do que eu selecionei da teoria para a gente compreender esse funcionamento tipológico. Então, foi bacana vocês poderem fazer essa experiência pedagógica, acho que ficou bem claro isso, né? A nossa preocupação que vocês não tenham isso como alguma coisa classificatória, única, né? Mas que evidencia hoje, numa reflexão do como vocês estão pensando sobre algumas coisas da vida de vocês, sobre algumas escolhas, o que predominou, né? Jung vai falar de disposições, né, de atitudes de preferências. Então, hoje eu prefiro, né, agir ou pensar ou perceber de uma forma. Isso não significa que durante nossa vida a gente não revê isso. E isso é graças ao instinto da reflexão. Lembra que ele coloca lá os 5 instintos da reflexão na natureza da psique? Então, o grande instinto que nos que faz até nos diferenciar do próprio instinto do animal, é a nossa capacidade de reflexo, né? De se curvar alguma coisa e olhar para aquilo de forma diferente. Então, vão ter fases onde eu vou me curvar, onde eu vou olhar para algumas questões diferentes de outras fases. Isso que vai fazer com que a gente possa entender essa capacidade de transformação da psique. Que bom que a gente consegue, né? Se transformar. Eu sempre falo para os alunos, a gente não entra e sai de um mesmo lugar da mesma forma. Vocês não vão sair daqui da mesma forma que vocês entraram. Porque se isso acontecer, que pena, né? Não serviu muito. Então, que seja também um momento para a gente refletir, e não para a gente tentar enquadrar alguma coisa, porque daí a vida fica muito quadrada, né? Ok? Então, que a gente possa fazer isso um pouquinho aqui, de refletir sobre esse funcionamento, que ao mesmo tempo, até por ele funcionar, e o Carlos mostrou, né, que é um funcionamento dinâmico, né, ele precisa também ser estável. Porque imagina se toda hora eu refletir uma coisa diferente, toda hora eu pensar e sentir uma coisa diferente, né? Isso vai se chamar o quê? Uma instabilidade de humor. E a gente não gosta disso. Não incomoda quando a gente está instável, né? Então, o nosso próprio aparelho psíquico, ele tem um funcionamento que é super importante. Por isso que Jung foi entender, dentro desse funcionamento, como que geralmente, né, eu ajo, como que geralmente, habitualmente, eu penso. Isso fala de capacidade adaptativa, ok? Então, a gente vai estar falando tipos psicológicos igual capacidade adaptativa. Belezinha? Então, eu fiz um material de apoio, e aí vocês vão depois ter para responder, ou enfim. Os meus alunos vão falar, de novo, os mesmos slides, eu mudei, tá? Então, por favor, eu quero que vocês olhem para essa imagem, né? Agora, o que vocês viram dentro desse instrumento pedagógico, o que prevaleceu, eu queria que vocês olharem para essa imagem, que ela tem a ver com o que Jung vai falar nesse livro aqui, né? O Compêndio de Jung, eu acho que vocês já devem estar conhecendo, é um lançamento, né, sobre as principais leituras da psicologia analítica, que TCI ele vai trazer e traz um capítulo sobre os tipos psicológicos, e Jung traz um exemplo da ponte. Quando vocês estão, vamos imaginar, né? A psicologia analítica, a gente trabalha, o que são imagens, né? Quais são essas situações psíquicas que nos movimentam para essa reflexão também, né? Então, vamos imaginar que a gente está aqui, saindo na hora do almoço, e, de repente, né, é tão bom imaginar, a gente está numa floresta. E, de repente, nessa floresta, a gente visualiza uma ponte. A ponte, enquanto símbolo, né,
é aquilo que nos move, a passagem para uma outra dimensão. E, de repente, quantas vezes a gente está passando por uma ponte ou por uma situação de passagem, né? E quando eu vejo, cadê a ponte? Eu olho um pouquinho mais, a ponte está quebrada, eu não consigo passar. Estão passando comigo? Vamos lá, paramos. E agora? E agora, José? De repente, né, eu tenho algumas opções. Vai ter um grupo que vai falar assim, prof, já sei, vamos por baixo? Ah, interessante, mas é uma imensidão, um mar, eu não sei nadar. Aí eu tenho medo de água. Não, então eu não vou. Não, e pior, me falaram que tem jacaré ali. Daí o outro fala, ah, pare, isso é história, eu vou pular. Então, um pulou. Pensa o que vocês vão fazer. O outro, né, vai falar assim, eu vou nada, estou de salto, né? E beleza, vou ficar aqui. O outro vai chorar. Caramba, mas eu tinha certeza que do outro lado tinha o que eu precisava. Como assim? Né? Ferrou agora. Outras turmas vai falar assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar e vou dar volta. Né? Eu nem queria estar aqui mesmo. Está tão cômodo, né, onde eu estou. E vai embora. Outras pessoas vão pensar assim, eu estou vendo um galho, uma árvore do outro lado. Eu estou vendo um cipó. Então, peraí, se eu pegar isso e tentar, olha, tem um galhozinho ali, tentar puxar aquele cipó, será que eu não vou conseguir, né, puxando nossa, tem até um galho na água, será que eu não vou conseguir emendar e ir? Enfim, pensando, estratégias para atravessar, né? E aí, outros vão falar assim, ai, tá muito um sol danado, tem uma árvore que eu vou sentar e esperar um carro passar, né? Então, olha só, quantas opções. Né? Outro vai, vou enfrentar, vou nadar, já chegou. O que estava nadando já chegou, né? O que estava chorando nem sabe o que estava acontecendo, porque só estava sentindo, né? Então, assim, tem gente que foi embora, tem gente que tentou e ultrapassou. São diferentes situações, ou melhor, são diferentes atitudes, né? Mas, independente da atitude, houve uma movimentação psíquica. Eu precisei fazer alguma coisa com a minha energia. Eu me movi. E a gente se move o tempo todo na vida. Para sair daqui hoje, para uns foi fácil, para outros veio de Santa Catarina. Tem alguém de Santa Catarina que não tem? Legal, vocês saíram hoje. Então, olha só, né? Às vezes a gente tem preguiça de sair da cama, eles saíram de Santa Catarina para aqui. Né? Outros nem vieram ainda, estão acordando agora. Né? Outros estão em casa. Então, assim, o movimento, ele existe. Mas como eu faço esse movimento é meu. Né? Fala de como eu vejo a vida, fala dos meus complexos, dos meus medos. Né? Mas o impulso, ele existe. A priori, para todos nós. Então, eu queria que vocês entendessem que, às vezes, e no consultório é muito isso, né? Eu adorei essa imagem, eu pensei nela ontem à noite, falei assim, eu tenho que levar a imagem, porque eu acho que a imagem nos move, né? E essa imagem aparece no consultório, não aparece? O paciente fala assim, eu tenho um vestibular para atravessar, a passagem, né, o rito, mas eu não consigo, porque tem jacaré no meio desse vestibular, né? Eu vou me engolir. Ou eu tenho um casamento, ou eu tenho uma prova, eu tenho uma escola, eu tenho um pai, eu tenho alguma coisa para atravessar, que me atravessa. E como que eu vou agir? Que movimento é esse que eu vou? Então, me interessa também entender como o nosso paciente está se movimentando na vida. Né? Se ele está utilizando isso a serviço de um processo, né? Ou o que está dificultando que ele não consegue, né, avançar. Tá? Então, a intenção é a gente pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, aqui, só para lembrar que a gente está falando de psique, né? A gente está falando de um todo, e não de uma parte. Então, o Carlos deixou bem claro, né? Existe como ego,
se movimenta, existe como uma psique toda se movimenta, sem a gente estar tendo consciência disso, né? Então, quando eu vou falar de funcionamento tipológico, necessariamente eu falo de uma psique. Eu tenho que entender, inclusive, num processo muitas vezes patológico, neurótico, o que está unilateral, o que está sombrio, que movimento é esse, né? Eu estou movida por um complexo, eu estou movido por alguma dificuldade, como que essa energia ela pode ser diferenciada, mover e dificultar, né, o nosso atravessar a ponte. Então, eu preciso pensar em todos esses sistemas integrados e não separados. Claro que, didaticamente, a gente vai estar falando deles aqui, tá? Inclusive nos testes, olhando cada função, mas é inevitável. Eu acho que isso é uma das coisas que mais desafia o aluno, né? Quando ele não entende, mas como assim é tudo junto e ao mesmo tempo separado? Como assim é paradoxo? Como assim é relativo, né? Tudo a gente pergunta, pode ser? Também. Não, né? Então, acho que explica um pouco disso, né? Então, o professor também falou da energia, eu não tenho como falar de funções, de função tipológica, sem falar desse processo de energia psíquica, né? Desse deslocar, desse introverter, desse extroverter, de uma forma tão constante, tão dinâmica, né? Mas Jung vai dizer que, independente da forma, é sempre uma forma de um movimento para o outro, né? Seja ele outro interno, sujeito, né? Seja ele outro externo. Mas quando a gente fala de tipologia, a gente fala dessa capacidade de adaptar para fora, para o mundo, né? Para os mundos, tá? Então a gente tem que lembrar, né, que esse comportamento sempre é em relação a um outro, ao objeto, tá? Eu sempre gosto de começar com essa frase que ele tem lá nos tipos, né? Para a gente pensar o quanto que depende da forma que a gente vê a vida, né? Então, e como todos nós pendemos mais para este ou aquele lado, estamos naturalmente inclinados a entender tudo sobre a ótica do nosso próprio tipo. Eu coloquei isso aqui bem no início da minha tese, né? Para lembrar que eu acho que é uma frase que representa todo esse dinamismo. Vocês aqui vão entender a aula, o curso de formas diferentes, né? Porque isso depende de qual é a predominância, né? Qual a função hoje que me permite, com forma mais natural, uma disposição mais natural, perceber as coisas, pensar sobre as coisas. Então, é interessante a gente ver uma pesquisa no final da aula, uns vão falar, nossa, eu gostei do exemplo da imagem. Nossa, mas ela mostrou a imagem? Não, eu gostei quando ela estava explicando o conceito, né? Não, mas eu acho legal quando teve a dinâmica, porque aí a gente trocou. Não, eu gostei ou quando eu respondi o questionário, porque né, eu entrei no meu mundo. Então, percebe que isso fala de como a gente vê as coisas. É muito interessante quando a gente atende casal, né? Ou numa discussão, como cada um percebe de forma diferente, como cada um julga e toma decisões de forma diferente. Então, o que está ali, né? O que está predominando? O que está impedindo, inclusive, da gente tentar entender, né, o que não está sendo compreendido? Né? Então, o tipo está aparecendo o tempo todo na nossa vida, seja nas nossas discussões com colegas, com o nosso parceiro, com a gente mesmo. Tá? Então, está implícito essa forma diferente, típica da gente ver e perceber o mundo.
esse sentimento inferior, sombrio, primitivo, como que pode aparecer isso? Né? Então, tem alguns recursos específicos para isso. Começa a secar. Então, eu trouxe para vocês, né? Capacidade adaptativa. Então, ele fala assim, biologicamente falando, a relação entre o sujeito e o objeto é sempre uma relação de adaptação, né? Então, pressupõe modos de se adaptar, de enfrentar a ponte, né? Em situações normais, vai ter sempre uma disposição que é definida, que é natural, e que a gente já percebe nas crianças. Isso é muito legal, né? A gente vai perceber no sobrinho, no irmãozinho, né? Ou lembrar de como a gente era quando a gente era pequena. Eu sempre falo, né? O Jung é um dos caras mais conhecidos e desconhecidos, né? No mundo, porque assim a gente fala o tempo todo sem estudar psicologia. Não, mas é uma criança introvertida, quietinha, né? Ai, nossa, é uma criança. Isso vai dar trabalho. Nossa, né? Difícil, não para quieta. Então a gente já percebe alguns traços desta disposição da energia, né? De como eu invisto energia no mundo na infância, né? Então tem crianças que ganham um brinquedo, né? Vai ganhar uma caixinha. Então, ela está lá, brincando, pode ficar minutos, horas brincando com a caixinha aqui, vamos imaginar, um trenzinho. Tá? Tem outras crianças que não basta ela ganhar, ela tem que... Como é que é o nome? Alisson, olha que eu ganhei, vem brincar comigo. Né? E precisa se relacionar, transitar esse objeto para o mundo. Né? Tem outras que não, fica lá. Não, vamos jogar futebol. Não, eu vou ficar aqui, depois eu vou. A gente percebe essas preferências. Isso não está falando de timidez, de complexa, e vem depois, né? A gente percebe já na criança essa disposição, né? Aí ele vai um pouquinho à frente, né? Lá no parágrafo 626, ele fala: mostrou-me a experiência que uma troca de tipo pode afetar profundamente o bem-estar fisiológico do organismo, porque, na maioria das vezes, provoca forte esgotamento. Então, uma coisa é o que é da minha natureza, que é algo eu aprendo, eu vou naturalmente lidando com isso. Outra coisa é quando me forçam, quando o ambiente, as pessoas me forçam a encontrar outras formas. Vocês viram que eu brinquei, cadê o Carlos aqui? Eu falei assim, tá cansado? Ele, tá cansado, né, introvertido? Então, assim, um introvertido, ele se esgota mesmo, né? Eu, por exemplo, estou cansada de introverter, porque assim, gripe, ai, eu gosto de falar, estou feliz. Né? Então, assim, como a gente passa por estímulos, por situações que exigem da gente uma nova adaptação, né? E como, muitas vezes, isso não é fácil, né? Então, eu sempre falo, alguém que é introvertido ou que não tem essa facilidade para falar em público, enfim, né? Ele até prepara, e prepara muito legal, mas quando vem aqui, ele vai extroverter, ele vai conseguir. Mas não é algo tão natural, não é algo tão familiar como uma pessoa que extroverte com mais facilidade. Né? Então, a gente sabe quando a gente tem que usar um pouquinho, né? Um pouquinho mais de energia. Claro, vai existir toda uma questão envolvida, não, o significado de estar aqui na frente, das minhas dificuldades, dos meus complexos, mas a gente não vai estar só introvertendo ou extrovertendo hoje, né? A gente já começa, às vezes aí tem um sonho, aí a gente acaba já falando no carro como que vai ser, a gente começa a se preparar, contar para a gente mesmo, quer dizer, então, toda essa preparação, né, esse dinamismo vai passar tanto por esse movimento intra e extra, intra e extra. E depois, né, tem um esgotamento de energia, porque
eu invisto, né? Para atravessar a ponte, eu preciso pensar, eu preciso sentir, eu preciso ter um faro, né? Eu preciso tomar decisões que perpassam todas as funções e não só uma. Mas vai ter aquela que vai, né, me ajudar a fazer isso com mais facilidade, né? Para o ego fazer isso com mais facilidade. E é interessante a gente pensar que isso está diretamente relacionado a esse dinamismo, né, arquetípico, como eu falei, de toda a psique, né? Então é muito comum a gente também ver essa relação, né, da função principal com a persona. Até como o que é esse arquétipo da persona enquanto arquétipo da adaptação, né? Se a gente está falando de funções adaptativas, e como eu me coloco, essa roupagem do ego, né, fala muito também de como eu exerço, de como eu transito por essas funções, né? Isso não é regra, isso não é algo assim, não, todo introvertido tem uma forma de se vestir. Não, isso aí seria algo muito ingênuo da gente pensar. Mas tem tendências, tem buscas relacionadas de como eu me coloco na vida, ou de como eu percebo. Isso é muito dinâmico, é só a gente pensar assim, um dia que a gente está tão feliz, está tão bem, aí a gente coloca uma roupa alegre, a gente coloca talvez um colorido. A gente não faz isso, né? Mas às vezes a gente está mais uma dorzinha, um cansaço, um frio, a gente coloca um pretinho, né? Básico, ainda mais meninas sabem disso, né? Senta melhor. Então isso também fala da minha disposição de como eu coloco energia no mundo, tá? Ok? E a sombra aí é aquilo que não está disponível, né? Que não está conhecido ou reconhecido totalmente. Não que não exista, né? Como a gente viu e a gente vai estar vendo o curso inteiro, mas não está tão disponível para o ego, para a consciência, né? E muitas vezes eu me visto não porque é persona, porque é sombra, né? Porque também fala de como algo, enquanto elemento da minha personalidade, também está dinamizando, né? Está trazendo questões que talvez eu não consiga perceber. Né? Acho que tudo isso é importante a gente olhar e pensar. Então, de forma bem geral, né? Vocês estão repetindo isso, acho que é bacana a gente relembrar de algumas coisas. Essas disposições, né, que o Carlos trouxe, né, o introverter e o extroverter, né, ambas sempre opostas, encontradas em todos nós, mas de forma complementar, como a gente já falou, né, nesse processo de enantiodomia. Na atitude introvertida, então, a gente vai pensar que essa energia psíquica, né, ela vai fluir do mundo externo para dentro do sujeito. Né? Então, essa energia ela perpassa, né, do mundo para o mundo subjetivo. Né? Então, o sujeito afasta a libido do objeto, tá? Como numa abstração, e o que ele faz? Ele vai viver isso de uma forma intensa e subjetiva. Tá? Então, a gente fala que até o tempo do introvertido é diferente do extrovertido. Né? Enquanto ele está lá, o extrovertido já está, sei lá, já atravessou a ponte. Ou já se afogou também, né? Que pode ter isso, não pode? Tá? Então, eu preciso me proteger desse objeto, porque esse objeto tem um poder muito grande para o introvertido. Geralmente, né? O mundo externo é ameaçador, inclusive, para o introvertido. Então, eu me protejo e, opa, eu vou olhar para isso. Uhum. Mas, né, a gente sabe que é uma complementação inversa disso. Aqui, o sujeito é o centro. Né? Aqui, eu vou olhar, sentir, fantasiar, criar imagens a priori. Tá? Então, a gente está falando de um fator subjetivo diferente do fator objetivo. Né? Então, a energia ela permanece no sujeito. E a atitude extrovertida, né, na consciência, é o inverso, né? A energia vai fluir de dentro, do mundo interno para fora. Aí eu tenho facilidade, o objeto para mim, é até meu amigo.
né? Eu pego, eu mostro, eu converso, eu dou conselho. Nossa, eu até esqueço de mim, né? Eu até me perco nisso. Eu até, às vezes, quem sou eu nisso? Né? Vivo uma relação, vivo um trabalho. Quando isso não tem mais, quem sou eu nisso? Porque eu estou lá. Né? Então, o objeto ele ganha ênfase. Tá? Ele ganha poder. Uma relação positiva, então não é mais ameaçadora, porque a ameaça está dentro. Eu não gosto de ouvir muito, não quero esses ruídos. Deixa eu ligar para alguém. A gente estava falando pandemia, né? Período, naturalmente, onde a gente precisou introverter. No consultório online, claro, era muito comum na nossa vida, né? O introvertido adorou, né? Os adolescentes, então, entraram no mundo cada vez mais investiram. Alguns ficaram, né? Mas o extrovertido, até o discurso é outro, né? Ai, eu não aguento mais, tem que ligar para alguém, o que eu faço? Meu Deus! Por quê? Porque daí sente, né? Aí vem imagens, vem pensamentos, eu não sei, eu vou enlouquecer, né? Nunca se falou tanto em sintomas, em depressão, em ansiedade, porque também é isso, né? O que eu faço com isso que está dentro? O que eu faço que eu não posso nem colocar nem na rede social, que eu comi hoje, né? Então, assim, mas introverter é preciso, né? Acho que o mundo deu uma lição para a gente, né? A antidromia foi pandêmica. Então, aqui o mundo, o objeto, é o centro. Não que seja um problema, gente, não é um é melhor que o outro, mas um é diferente do outro. Um se caracteriza de forma diferente da outra. O problema é que eu faço com isso ou deixo de fazer com isso, né? E daí os outros professores a seguir vão estar conversando sobre isso. Olha o nosso bonitão lá, né? Eu brinco, não é bonitão? Bonitão, né? Então, dessa forma, pensando nessas duas atitudes, quem aqui que não acha bonito? Der risada, tem alguém que não acha bonito? Pegava, né, Dani? Hã? Hora de se extroverter, né? Para os introvertidos extroverter agora, né? Pablo. Pegava, Pablo? Talvez, fala. Tirando o bigode, mas tá na moda. Aí, você tá de bigode. Ah, é que tem outro detalhe. Olha só. Oi? É separado, entendi. É, né? Tá certo. Aí os alunos, mas era safado, né? Ok, né? Cada um. Ele estava procurando a ânima dele, gente. Vocês não entendem, né? Hoje as pessoas não fazem isso. Todo mundo integrado, todo mundo evoluído, né? Enfim. Mas olha só, né? O que esse homem fez, né? Ele categorizou sim, né? Ele distribuiu, ele entendeu. Ele era pensamento, né? Peraí, deixa eu entender, deixa eu ver como que isso funciona. Vamos colocar, né, as coisas aqui para funcionar. Não pode ser tudo, né? É tudo ou nada, é tudo e nada, né, no caso. Então ele vai fazer essa distribuição, né, nessas duas atitudes que são contrárias, né, e complementares, associadas a outras funções, as 4 funções, vão dar 8 possíveis tipos psicológicos, né? Hoje a gente pode falar de outros tipos, de outros domínios, de outras teorias ou ampliações da teoria, mas a teoria clássica, onde ele começa a falar sobre isso, né, são essas 8 possibilidades de funcionamento, né? Depois o Pablo vai falar um pouquinho da função transcendente, enfim, mas essa é o nosso quadro clássico, né, inicial aí que a gente pode pensar, tá? Então, 2 funções que são necessariamente racionais e 2 irracionais, tá? Então, o que a gente tem que pensar? E lá na conferência Tavistovski, né, é interessante, eu peço para os alunos lerem que ele discutindo, tirando sarro, ao mesmo tempo nervoso, brigando, quantos queriam
que ele explicasse que sentimento não é racional, né? Eu falei, eu dou o nome disso a uma função racional. Você dê o nome que você quiser, mas eu chamo sentimento uma razão racional, né? Enfim. Então, ali tem toda uma explicação, né, do que ele pensa, por que ele pensa dessa forma, são as características de cada uma, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Acho que a gente pode pensar assim, né? As duas primeiras, enquanto irracionais, a gente está falando de percepção, né? De como a gente percebe o mundo. Então, a gente tende a perceber o mundo, ou mais pelos órgãos do sentido, né? Pela questão sensorial, ok? Eu brinco que é o famoso São Tomé, né? Eu tenho que pegar para crer, eu tenho que desenhar, eu tenho que gostar muitas vezes, de estatística, de gráficos, ou eu sinto, né? Eu preciso tocar, eu sei que alguma coisa é pelo toque, pelo cheiro, né? Pela audição, pelo olfato, né? O cheiro, enfim, pelos órgãos dos sentidos. Então, a função, nós temos todas elas, né? Há uma disposição aí da gente ser, até de a gente se adaptar, fazer escolhas pelas nossas funções. Então, a função sensação me diz que alguma coisa é, eu pego, eu não sei que isso aqui ainda o que é, mas eu pego, eu sei que é mole, eu sei que tem um líquido, eu sei que é redonda, ela serve, né, para eu colocar alguma coisa dentro, né? Então, ela me diz que alguma coisa é. Ela não diz o que é outra função que diz o que é, tá? A intuição também é irracional, mas ela vai ser essa percepção que vai passar pela via do inconsciente. Não é algo que eu tenho que pegar, que eu sei da onde, né, que eu sinto. É algo que vai além da questão do aqui e agora, da minha explicação sensorial, né? É o que ele fala, é um faro, um palpite, uma coisa que eu não explico muito bem, eu não sei muito bem lidar com isso, mas eu sei que existe. Não sei explicar, mas alguma coisa me disse para eu ligar para aquela pessoa nesse momento, ou para eu mudar o meu caminho, ou para eu estar aqui, né? Então, é uma percepção que vai além da questão sensorial dos órgãos, dos sentidos, né? E que cá entre nós a gente não usa muito, a gente não estimula muito. Por quê, né? Por que eu vou intuir, ter um palpite que não é certeiro, se eu posso ter certezas, né? Então, ele vai dizer que em épocas diferentes, em culturas diferentes, em momentos diferentes, a nossa psique se relacionava a nossa consciência se relacionava com essa função de forma diferente, né? Hoje eu tenho uma dúvida, uma angústia, alguma coisa, né? Eu vou lá no Google e digito e já sei o que é. Né? Mas em tempos remotos, em tempos ancestrais, eu não sabia, eu não tinha domínio do clima, eu não tinha domínio da vida, né? Eu não sabia dos perigos. Aí sim, eu tinha que tomar cuidado, senão eu podia ser engolido, né? Eu podia ser destruído por uma força da natureza. Então, isso também fala de uma evolução, né? Isso também fala de necessidades, né? O pensamento e o sentimento como racionais, a gente está falando de formas da gente julgar, da gente tomar decisões, lembra? Da gente pensar de como a gente vai atravessar a ponte, né? Da gente buscar estratégias para isso, ok? Ela é racional porque ela vai falar sobre nossa forma do cognitivo, de julgar sobre alguma coisa, de planejar alguma coisa, de evidenciar alguma coisa, seja ela, né, por uma questão lógica, racional, intelectual, mais pensamento, ou seja ela do valor que eu atribuo a alguma coisa, né? Mais sentimento, tá? Então, na função pensamento, eu dou um conceito, eu entendo o que são copos. Dou um nome a isso, eu entendo como se faz um copo, eu produzo, né? Um vaso, alguma coisa. Mas, no sentimento,
que valor atribuo a isso, né? Eu tenho vários tipos de copo. Qual aquele que eu vou escolher, né? E o que aquilo fala do valor que eu atribuo, se é agradável, se é bonito, se é bom, se é ruim, né? Nós fazemos tudo isso o tempo todo, mas nós fazemos mais algo, né? Há uma predominância de algumas funções também o tempo todo, de forma habitual. E a tendência é a gente entrar em contato com isso, né? A tendência é a gente olhar para isso. Porque talvez o que está agindo em mim é a minha função inferior, né? E não a minha função superior. Às vezes, o sintoma está ali, é a função inferior, que está também impulsionando, movendo, né? Então, principalmente, quando a gente está falando de excessos, né? Quando a gente está falando de processo neurótico, a gente está falando de patologia, né? Já? Ok? Então, são formas da gente reconhecer, né, alguma coisa. Bom, como a gente está bem no nosso horário, então aqui mais uma imagem para lembrar que, mesmo com todo esse dinamismo, né, a gente pode trazer isso de uma forma mais compreensiva para a consciência, onde sempre a gente vai pensar, e vocês viram aí, né, na função principal, que necessariamente o oposto, né, dessa racional vai ser sentimento inferior ou função sombra, e aí as funções auxiliares, né, se a gente for pensar nesse mundo introvertido e extrovertido. Rapidinho também, lembra que a gente falou que a intenção não foi a gente usar isso de uma forma classificatória, diagnóstica, isso é bem perigoso. A intenção do curso é que vocês compreendam como Jung compreendeu esse dinamismo, nas diferentes formas, nas diferentes fases, né? Mas também de mostrar para vocês a responsabilidade também nossa de como que a gente vai usar isso, lidar com isso. Eu sempre falo para os alunos, é importante vocês saberem a teoria e tentar compreender que disposição é essa que está, né, mais emergente, que está aparecendo no caso, no sintoma, né? Então, e o Carlos falou uma coisa bem bacana, né? Como o outro percebe isso? Às vezes a gente tem que pensar, né? Assim, como que o outro pensa? Perguntar para o paciente, como é que você sente isso? Como você percebe isso? Né? Então, isso é bem bacana. Ao invés da gente já querer classificar ou entender, quando vocês fazem é difícil, porque a gente não consegue ter uma resposta fiel, né? Não, mas não parece comigo. Não, mas porque eu também sou assim. Não, mas daí a gente começa a duvidar daquilo, né? Eu dou um exercício para os alunos fazerem em sala com os tipos psicológicos para eles se perceberem, né? E ali eu vejo, falo, fale um pouco como você se sente. É difícil, prof. Claro, primeiro que é difícil para a gente, e ele coloca isso, que é muito mais difícil a gente perceber o nosso funcionamento que o outro, né? Mas que bom, significa que você não está numa classificação única, significa que você está entendendo que você funciona, e você funciona de forma dinâmica. Mas em alguns momentos eu sei que eu estou introvertendo, ou eu tenho que pensar assim, caramba, eu acho que eu preciso dar um tempinho também para isso, né? Só extroverter, só extroverter, só extroverter. Aí vem um sintoma e eu paro na marra, né? Então, o que isso fala também de alguma coisa que precisa ser vista, né? Por esse complexo egóico, tá? Então, é importante a gente ter esse reconhecimento. Mas existe alguns instrumentos, existe alguns testes que fazem esse rastreamento, né, desse funcionamento momentâneo da psique. Ai, prof, mas eu já apliquei alguns há 10 anos atrás e agora está diferente. Que bom, né? Se eu for igual que eu era 10 anos atrás, ai, né? Então, assim, sim, porque depende de como, a disposição de como você está olhando aquilo, de como você está percebendo alguma coisa, de como isso se move dentro de você e como isso se expressa, né, fora de você. Os significados que a gente dá à vida. Bom, eu selecionei alguns que estão como testes favoráveis, né? Então, engraçado, né? A gente às vezes acha que não tem, só procurar. Esse primeiro é a EAT, a escala de avaliação tipológica, mas ele é fechado.
Ninguém tem acesso a ele se não comprar pela, né, Acerte Instrumentos Diagnósticos de Desenvolvimento Pessoal. Ele vai dar 48 tipos, geralmente usado para orientação vocacional, religiosa, tá? E aí tem o MBTI, que também, né, é um inventário, que também é exclusivamente vendido por uma empresa no Brasil. Os que tem na internet não são validados ou que tem essa organização editorial, né? Então, eu até trouxe aqui, depois se vocês quiserem conhecer, né, o famoso MBTI, geralmente usado nas empresas, tal, e eu usei ele na tese. Para mim foi legal, porque ele me indicou possibilidades de eu pensar sobre uma população, né? Na minha população surgiu mais 2 testes, dos 16, 2 tipos mais frequentes em mulheres obesas, que foram sensação e sentimento. Né? E que, ok, parece que os estudos mostram isso mesmo, que bacana, indicou que eu preciso olhar para isso, que o comer emocional está relacionado com as funções de sentimento e sensação. Tá, e o que eu faço com isso? Né? Não vou julgar que todo mundo que é sentimento vai engordar ou vai ter transtorno alimentar. Mas, olha que interessante, né? Parece que nessa amostra há uma disposição psíquica de como eu me relaciono com o objeto, com a comida, né? Que o teste me possibilitou. O Coati, que vocês conhecem bastante, né? O Zacarias, que o Carlos falou, que também trabalha com domínios diferentes, né? Ele dá situações de como a gente responderia, como vocês fizeram aí, né? Então, ele tem lá 15 perguntas, quando você vai numa festa, como que você se comporta, quando você vai fazer uma viagem, quando você vai fazer um lazer, né? Ele tem toda uma classificação depois dessas funções, né? E outros, muitos outros, que a gente precisa cuidar, inclusive, né? De como é aplicado. A gente fez uma experiência aqui para vocês entrarem em contato com essas disposições, com essas preferências, se vocês olharem, inclusive, que não fecha, que é dinâmico, né? Que é difícil, tá? Então, poxa, estou pagando um curso para saber que não fecha, né? A vida, né? Ela não é fechada. E que bom, mas eu posso compreender, né? Ok? E aí eu trouxe daí, bom, os pontos fracos e fortes, vou deixar, a Elisângela vai falar daqui a pouco, né? Mas depois fica um material de apoio, quando ele fala, né, de eu ir demais para uma extroversão, que é o risco de eu me perder no mundo, né? Ou o inverso, né? Quando eu fico demais na constituição subjetiva, e o quanto isso pode gerar um sofrimento e uma dificuldade de eu me adaptar ao mundo, né? Então, sabe o caminho do meio, né? Pode passar. Aí aqui vai ter, né, um pouquinho de como cada função age em mim, né? Essa predominância. Então, por exemplo, no pensamento extrovertido, o que vai a predominância, né? O que vai agir de forma mais intensa é a extroversão, né? Então, há um pensamento racional, mas ele está voltado para o mundo, para o objeto, para o outro. É o famoso que é escolhido, por exemplo, representante da turma. Ele consegue, né, sintetizar, organizar, pensar e esclarecer isso para um todo, né, de ver todos os interesses de um grupo, enfim. O pensamento introvertido ele está mais voltado para as suas questões, para o seu mundo, né? Então, geralmente, isso é chato, mas é taxado, né, do chato, do estranho, daquele que fica, né, frio, calculista. Não, é um funcionamento, né, que predomina. O sentimento extrovertido, aí tende a falar, nossa, são as pessoas que sofrem. Todo mundo sofre, todo mundo fica doente, todas as funções, né? Mas aqui a gente percebe que há uma relação de objeto assim muito forte. Aqui é a famosa, os livros dão um exemplo, né, da Nise da Silveira, né? A disposição, aquilo que ela coloca como verdade, é para o outro, é para o mundo, né? É voltado a necessidades que vão além de uma questão subjetiva. Já o sentimento introvertido, né? Faz isso, mas para si.
no estudo apareceu bastante isso, né? De um sofrimento internalizado e como a comida acaba entrando como esse objeto, tá? E a sensação muito isso, né? Eu sinto demais. O Jung coloca, né, que é um bom vivant, é a pessoa que gosta de um bom vinho, uma boa comida. Ele coloca isso, né? Porque assim é como eu percebo o mundo, eu percebo de forma intensa. O objeto ganha sentido e poder, né? Concreto, prazeres. E a sensação introvertida também, né? Mas é para mim, é para o meu corpo, é para minhas questões. Isso também pode ser um receptáculo de sentimentos, né? De sofrimento. Então, a gente precisa também entender, é bastante comum os pacientinhos que a gente acaba atendendo no Latos, né? A intuição extrovertida, né? Esse faro, essa disposição é para o mundo, são para os objetos. Então, ele coloca, né, um faro aguçado para embrionário, para que promete o futuro. Né? Já a intuição introvertida, isso é voltado para os elementos inconscientes, né? Para nossas questões. Então, aqui é o famoso também esquisitão. O intuitivo geralmente não está nesse mundo, né? Fala, está no mundo da lua. Né? Nem percebe. Alguns pacientes falam, nem sinto, nem sei se eu estou com fome. Nossa, me machuquei, nem percebi. Não tem uma relação natural com o corpo, com a sensação. Tá? Ok? Acho que mais isso. Agora a gente quer fazer uma dinâmica bem rapidinho com vocês, né? Para a gente extroverter e para a gente perceber essa extroversão e essa introversão, porque vocês não estão precisando fazer elas ao mesmo tempo agora, né? Então, eu quero 2 voluntários. Eu quero um voluntário desse lado. E eu quero um voluntário desse lado. Não precisa nem falar se é introvertido ou extrovertido, depois a gente fala, tá? Edmara, né? Gente, que lindas, 2 são minhas alunas. Edmara, você é mais introvertida ou extrovertida? Extrovertida. Ah, não, sem julgamento. Gente, outra aluna linda. Duda, né? Introvertida ou extrovertida? Ai, mais introvertida. Ah, homeostase psíquica, né? Então, assim, legal. Então, a Edmara, torçam para a Edmara, porque se ela ganhar, vocês ganham. Energia psíquica, né? E a Duda também. Gente, é uma brincadeira, né? Porque a vida é muito chata para ser tão séria, né? Então, a gente precisa extroverter, brincar, rir. Então, assim, aqui tem... Não é propaganda, não ganhei nada para isso, tá? Eu comprei, inclusive, isso aqui é umas cartinhas dos baralhos da Filipelli, que é um recurso do MBTI. Super legal, aliás. E paguei caro no curso, porque eu precisei por causa da tese, tá? Aí fica, ela usa... Né? Não, eu faço críticas tanto quanto as outras coisas, né? Mas me ajudou tanto como outras coisas. Então, é um baralho que aqui tem várias perguntas sobre essas funções. E diferente da visão clássica de Jung, a Myers e Briggs, que são mãe e filhas que desenvolveram a teoria, né, dos tipos, o MBTI, elas propõem mais 2 domínios. Diferente das 4 funções e diferente das 2 atitudes, elas propõem o domínio do julgamento e da percepção, de como eu me adapto do mundo. Tá? Algumas pessoas se adaptam de uma forma muito mais organizada, outras de uma forma mais flexível. Por exemplo, eu vou para a praia, pela costa brasileira, e uma pessoa mais julgamento é aquela que vai pegar o mapa, segundo elas, né, que vai parar para almoçar em tal praia, vai dormir, fica tantos dias na outra praia, tem um dia para chegar, para retornar, sabe até o quanto que vai gastar de combustível. Já uma pessoa mais percepção, ela coloca assim, nem sempre é o mapa, tá ali. Não, eu vou dormir aqui, foi legal, fico nessa praia. Ah,
Nossa, gasolina está cara, então nem sei muito bem, não calculei. Né? São formas de se adaptar. E junto dá 16 tipos de associação ao invés de 8, tá? Mas eu vou trabalhar só com essas 4. Então, vocês vão vir aqui. Vocês podem escolher. Vem a Edmara primeiro. Qualquer uma, tá? Na verdade, pega uma de cada uma. Parou agora. Vamos falar sobre, né? Vamos descobrir a vida da Edmara. Então, a Edmara vai falar para vocês o número primeiro, que daí a Clara vai ficar atenta. Em casa também, quem que é do grupo? Vamos fazer aqui A e B? Time Duda e Edmara. Ed e Duda. Ed e Duda. Ed e Duda, tá. Então, assim, você vai falar para ela, o time dela, adivinhar, né? E, tipo, quais das funções que tem a ver isso que você escolheu. Por exemplo, você pegou a 3, né? Tem que falar o quê? Ah, tá. Cheio de energia. Que atitude é alguém cheio de energia? Vamos, time. Na verdade, pode ser os dois. Atitude? Extroversão. Acertou? Acertei! Pontinho para ela. Agora, vem pegar as tuas. A hora da vingança. Pega uma de cada. Pega no meio aí, baralha. Bem julgamento, né? Bem organizado. Qual que você quer perguntar? É a 5. Eu acho que são funções, né? Tá. Eu me sinto energizado quando reflito sobre meus próprios pensamentos e experiências. Tá, vou ler de novo. Eu me sinto energizado quando reflito sobre meus próprios pensamentos e experiências. Atitude. E aí? Introvertido? Edi. 1 a 1 aí, hein? Tem que fazer negócio mais difícil. Vocês pegaram as primeiras, era muito fácil. É 36. Eu entendo melhor as coisas após refletir sobre elas. De novo. Pegaram só atitude. Eu entendo melhor as coisas após refletir sobre elas. É bem parecido agora. Introvertido. Fácil. É que não baralhou, né? Tá, agora. 48. Pode ler? Para mim, parece justo tratar cada um como um indivíduo. Ah, agora mudou. Agora é uma função. Para mim, parece justo tratar cada um como um indivíduo. Sentimento. Muito bem! Agora. 4. O número 4. Eu normalmente encontro sentidos figurativos nas coisas. Eu vou colar essa. Eu normalmente encontro um sentido figurativo nas coisas. Sensação e intuição. Ai, que bom quando tem dúvida.
Olha o pensamento agindo aí, não deixa a intuição vir, né? Olha o conflito. O que a tua intuição diz? Intuição também. Muito bem, intuição. Agora é número 2, gente. Eu entendo melhor as coisas quando elas são apresentadas em uma ordem lógica. Eu vou pegar umas aleatórias ali, né? Pensamento. Eu penso em termos de causa e efeito. Acho que, bom, de ter misturado, né? Eu vou misturar o negócio ali, gente. Eu vou dificultar o negócio aqui. Né? Tem que dar uma mexida. Como é que está o tempo? 39. Mais duas cartinhas de cada um. Baralho agora. Parou. Tá quanto o jogo? Então agora, né? Qual é a questão? Pensar. Não, 90. Pensa bem antes de agir. Nossa. Tá muito fácil o negócio. Uma atitude. Introversão. Número 63. Argumentos e debates ajudam-me a solidificar as minhas decisões. Tá, número 63. Argumentos e debates ajudam-me a solidificar as minhas decisões. Atitude. São funções. Pensamento? Facinho, né? Tá tranquilo. Agora, a última. A número 88, é sociável. Sociável. Atitude ou... extroversão. Tá muito fácil, gente. A última acabou? Acabou. Número 101. Realista. Realista. Função. Realista. Função psíquica. Dou-lhe uma, a pressão. Dou-lhe duas. Sensação? Sensação! Yeah! Olha só, ambos, palmas para todas, todos. Significa que, né, a nossa intuição foi pegar as cartas mais fáceis para lembrar o quê? Que sempre vai ter, né, um dinamismo, mas ao mesmo tempo algo que se complementa, né? Muito bem, obrigada, meninas, parabéns. Uma dúvida? Opa! Professora, no esquema que o professor Carlos colocou do ego inserido no self, e depois ele vai se deslocando, e faz um movimento inverso, eu vi na questão dos testes, não sei se isso é uma coincidência ou não, que os testes eles vão
ou de 13 a, no máximo, 65 anos. Isso é apenas uma coincidência, porque o ego, ou uma pessoa ou muito jovem, ou com mais idade, se bem que 66 não é tão velha, ou com mais idade, ela, né, estaria no questão dos tipos, por uma questão mais de RH, foi cair nesse lugar, então o ser seria improdutivo, ele já está aposentado, né, e uma criança ela não tem uma autonomia, ou seria essa questão que o ego está mais nesse processo da Ouroboros, né, de voltar, e aí não é interessante para ferir. Qual seria? Como é que é o nome? Cristiana. Boa pergunta, Cristiana. Tem duas respostas, como tudo na vida, né? Tem uma questão que é do processo mesmo de validação de um teste, como que a gente faz um teste, né? Tem que ter uma população para você poder, para você trabalhar, esses testes são sempre feitos com amostras, né? Então, quanto mais uma amostra de uma população mais organizada, né, menos viés, menos riscos de você não ter como explicar isso cientificamente, né? Então, por exemplo, tem uma questão que é de escolaridade, que geralmente essas crianças ou esses adultos não têm ainda uma compreensão, uma maturidade intelectual para algumas coisas, né? Então, assim, sair dessa amostra é trabalhar com outras variantes que podem ser arriscadas e não corresponder ao objetivo do teste, que é trabalhar naquela amostra organizada, que você tem outros estudos, inclusive, que vai comparar como aquela população funciona. Então, existe uma questão aí que é científica. Já uma questão psicodinâmica, você mesmo respondeu, né? Então, existe todo um desenvolvimento egóico acontecendo, então há uma disposição psíquica mais para um processo de adaptação. O ego ainda está, né, se adaptando, ele sai desse processo de introspecção para extroverter. Não tem persona, ainda não sei muito bem quem eu sou, né? A persona está se organizando, né? Então é diferente. E na disposição psíquica no idoso também, a gente pode falar que tem uma introversão mais natural, né? Onde ele vai rever a vida, onde ele vai rever questões, então tende naturalmente, e Jung vai falar isso na metáfora, lembra, do pôr do sol, quando ele fala de um processo mais extrovertido do ego, né? Que é o ego jovem, onde não há uma disposição psíquica para eu rever questões subjetivas, e ele vai falar que há uma disposição, que ele fala metanoia, né? Da volta do self, que é o pôr do sol, que naturalmente a psique vai introverter. Então, existem essas duas situações que a gente pode pensar. Aquilo que é amostral, científica, metodológica, e aquilo que é psicodinâmica. Ok? Pronto. Viu? Alguma dúvida? Todas? Ai, credo! Que bom, tem dúvidas? Vamos ler, estudar, viver, né? A gente não tem certezas. E continuar, porque o professor Pablo vai falar agora, depois a Elisângela, né? E vamos, intervalo, porque comer também, né? O complexo do comer emocional está agindo aí, né? Bacana. Vamos extroverter um pouquinho? Até 12h20. Tá? Ah, ó, chegou a comidinha.